Em 9 de junho de 2019, o ator Rafael Miguel, conhecido pelo papel de Paçoca no remake da novela Chiquititas, foi morto a tiros na frente da casa da sua namorada, a Isabela Tibcherani, na zona sul de São Paulo. Junto com ele, os seus pais, o João Alcísio Miguel e Miriam Selma Miguel, também foram assassinados. O crime foi praticado por Paulo Cupertino Matias, pai de Isabela, que não aceitava o namoro e tinha um perfil controlador e ciumento. Depois do crime, o Cupertino fugiu e foi procurado por 3 anos até ser preso em 2022. Tem agora, inclusive, né, Carla, a gente estava comentando uma série documental que está na HBO Max, que vai trazer 3 episódios, Carla, São 3 você disse? episódios. Só tem o primeiro até agora, Até né? agora só tem o primeiro. Mas, assim, vale muito a pena assistir. É uma série que está muito bem feita. Quem conta, assim, a gente vai ver ali 2 grandes personagens, né? Centrais na série. Um é a filha, que é a Isabela, né? Que é a grande vítima, a namorada, que é a filha do Cupertino. E a outra é a doutora Ivalda. Na caçada, porque foi uma caçada surreal atrás do Cupertino durante muitos anos. Então, são 3 episódios, a série está muito bem produzida, né? É um trabalho aí da Warner, que é Discovery Warner, que é da Mônica Pimentel, grande amiga, Verônica e Adriana Chequete, dos irmãos, os produtores, o Fernando e o Maurício da Grifa. Então, a série tá bonita, acho que vale a pena todo mundo assistir, porque vai colocar um retrato do que é, de fato, a questão dessas violências intrafamiliares e do trabalho incansável Da polícia para capturar um foragido. E, novamente, gente, ali a gente está falando de seres humanos. Porque aqui, de novo, eu vou tirar o chapéu para a doutora Ivalda, que é uma delegada fora da curva. Ela não descansa. Ela fala que ela pode demorar, mas o impossível demora um pouco mais, mas a gente vai chegar lá. E, realmente, ela, o doutor Nico, fizeram um excelente trabalho. E vamos lembrar que quando ele foge, Paulinha, a gente está começando ali a pandemia. Então, você imagina capturar um homem que usava boné, óculos e máscara. Ou seja... Já está bem difícil de identificar qualquer pessoa, né? Quanto mais alguém que não quer ser encontrado. Aonde nós tínhamos, todos nós, muito pouca mobilidade, né? Até por uma questão de segurança com as nossas vidas. Então, tudo isso dificultou muito. E ele passou por mais de 300 endereços. E mudou de identidade, né? Mas é interessante essa série, que ela começa nesse primeiro episódio, que é o que está disponível na HBO Max, exatamente com essa dinâmica familiar. Queria perguntar para a doutora, porque me espantou muito, assim, a forma com que esse homem regia esse núcleo familiar, né? Porque ele tinha 2 núcleos familiares, né? Ele tinha uma outra esposa também. Ele tinha uma outra família. Mas especialmente esse que tem a Isabela e a mãe, que falam muito nesse primeiro episódio, do lugar que elas moravam, que era quase que um cativeiro, assim, uma casa bem... E tinha um desmanche. E nesse desmanche... Do lado do desmanche, exatamente. Ele tinha, tipo, um cubículo. Uma tripa, assim. Era como uma tripa a casa. Que era onde eles moravam ali. Então, tinha meio que um quarto, que era um cômodo. Sem janelas. Tinha cozinha e tudo era muito apertado, precário, pequeno, sufocante. Tinha uma janelica, né? E essa janelica, ela era proposital. Telada também. Porque ele queria ouvir o que estava acontecendo lá dentro. E o universo... E essa filha não tinha liberdade para absolutamente nada. Então, ela ia para a escola. Da escola, ela tinha que voltar para casa. Ele tinha um controle absoluto em cima dela. E ele dizia, você é minha filha, você não vai se relacionar com ninguém que eu não deseje. Algo assim. Além dele ter cometido várias violências contra a esposa... com facadas, assim, tem muitas coisas horríveis. Ele era uma pessoa muito agressiva, e a gente vai ver esse comportamento dele até na época do julgamento, onde ele vai, inclusive, maltratar os defensores, né? É uma loucura esse homem. A Isabela conta que ele quebrou um prato na cabeça dela. Sim. Num dado momento. Porque ela não teria dado um bom dia do jeito que ele imaginou, sei lá. Que ele quebra um prato na cabeça dela.
Eu não sabia de muitas das coisas que vocês estão trazendo aqui, mas com certeza já tinha uma relação de autoridade, né? E um ciclo de abuso aí. É uma violência que é psicológica por essa falta de contato com o mundo externo, esse controle absoluto, um ciúmes, né? Então, mais do que nunca, a entrada do namorado se torna uma ameaça. Ele se sente, de alguma forma, perdendo aquela autoridade, um risco de perder aquela autoridade, porque me parece uma dinâmica muito disfuncional ali, né? E eu não sei se elas não permaneceram nessa situação por medo de tanta violência, de tanta coisa. Eu não conheci, sei muito pouco para a gente poder olhar um macro e poder fazer uma análise mais aprofundada de várias informações familiares, de relacionamento, mesmo antes, esses detalhes que vocês estão trazendo, eles vão dando um panorama, um quadro, um desenho para a gente da dinâmica dessas relações. Inclusive da relação da Isabela com o Rafael. Porque ela se apaixona por ele, Sim. aquela coisa de primeiro amor, assim, marco do primeiro beijo. E sem essa possibilidade de se encontrar livremente, contando um pouco com a mãe, acobertando e aqui e ali, para ela poder viver essa relação por muito tempo. E aí, esse lugar em que, em algum momento, ela quer ter um namorado, a mãe e ela sabem que o pai não vai violento. permitir, né? Tem um momento em que o pai descobre esse namoro, tira o celular da menina, deixa ela quase que como uma presa em casa por quase Cárcere. 1 ano, porque ela termina a escola, então não tem mais motivo para ir para a escola. E ele deixa ela lá sem poder sair durante quase 1 ano, né, Sim, Carla? Que ela é. relata. Ela Até que chega esse ponto de um grande desespero de querer sair de qualquer jeito dessa situação. Ela sofria abusos, né, psicológicos há muito tempo. Ela já tinha começado algo com o Rafael, mas era, pelo que ela explica, ainda não era nada tão sério assim. Eles estavam se conhecendo, namoro namorico de adolescente. gente jovem, né? E o menino até foi muito, vamos dizer, né, compreensivo com ela, porque podia pegar, né, uma pessoa numa relação tão complexa, falar, ai, não, isso aqui é muito complicado para mim. Ele também é muito jovem, Sim. né, 20 e poucos anos, fazendo sucesso. Ele já estava fazendo um sucesso absurdo nas Chiquititas, fazendo comercial. Todo mundo que conhecia o Rafael falava que ele era uma pessoa muito alegre, divertida. Mas ele resolveu, ele se apaixonou de fato por ela e falou, não, vou esperar. E ele, de fato, aguarda, no sentido que ele mantinha uma conversa com ela através do celular da mãe. Porque ela já não tinha nem mais o direito de ter o celular dela. Mesmo já sendo praticamente quase uma moça adulta, né? Ela vivia ali muito cerceada, com muito pouco dinheiro, com muito pouco tudo, com muito pouco acesso a viver, né? A ter vida. Então, Sim. a gente olha ali, né, doutor Nabuco, violência, né? Pois é, ali já tinha um indício de que nada estava certo, né? Tinha Nada. muito de errado ali já. Antes do crime. Que já é um crime, não é? Já estava acontecendo um crime ali, né? Sim. É interessante que esse caso, na sentença, o juiz fixa, inclusive, uma pena de 1/3 acima do mínimo legal, considerando a conduta social dele. A conduta social não é propriamente os antecedentes, porque ele não tem condenação, ele não foi processado antes. Mas há no processo, nesse processo pelo triplo homicídio, há uma série de informações a respeito dessa conduta, dessa personalidade violenta. Então, a pena é fixada a 1/3 acima do mínimo exatamente por ter provas a respeito disso. E aí é interessante que o direito penal ele é extremamente falho, porque ele deveria ter agido antes, né? Deveria ter realizado a prevenção especial, prevenção do crime daquela pessoa antes, né? Quando ele pratica sequestro contra a filha, quando ele pratica atos de lesão corporal e assim por diante. E o direito penal, ele não foi aplicado por uma série de razões, porque não foi denunciado, porque a família tinha medo. E aí, isso... E esse é um problema, né, doutor Nabuco? Porque veja só, também, se você não denuncia,
ninguém sabe que aquilo está acontecendo. Porque somos milhares, né? Sim. De pessoas. Então, você precisa falar, isso está acontecendo comigo. Mas eu estou morrendo de medo. Enfim, o Estado precisa te proteger. Entende? Assim, você precisa encontrar ali. Eu sei que é muito difícil. É muito fácil para a gente falar aqui. Porque não foram lá dizer numa e situação tal. porque nós não estamos vivendo essa violência que aquelas pessoas estavam vivendo. Mas chega um momento que a gente precisa reunir todos os nossos caquinhos, né, doutora Cris? Para falar, não, é porque é uma questão de sobrevivência. Sabe? O que eu vou fazer? Mãe, todo mundo, a gente tem que, sabe? E eu já vi relatos, tem mães que fogem com seus filhos, entram num completo desespero, porque a violência, ela se torna imponderável, ela é inaceitável em todos os sentidos. E tudo que essas mulheres passavam ali, enfim, tem um irmão também, é algo muito dramático, né? Então, assim, você não ter direito a viver. Porque, assim, não é qualquer cerceamento. Não é um pai chato. É um pai abusivo, é um pai... Violento. Um pai violento, vingativo. Possessivo. Perverso, narcisista. Então, ele... Quanto mais ele fazia, mais ele também se empoderava. Então, assim, ninguém nunca parou esse homem. Então, assim, ele nunca foi parado. E aí ele tinha uma outra família, um outro relacionamento. E fora as outras coisas que ele deveria fazer com essas pessoas ali, que devem ser indescritíveis. Porque muitas coisas as pessoas também, elas se retraem, elas não vão te contar tudo ali, né? Sim. Isso é natural, é o trauma, não é isso? Sim. E nesses casos que já tem esse nível de violência, por mais medo e por mais difícil, se a pessoa não procura ajuda, essa violência ela vai escalonando. E é muito comum terminar em tragédia. Então, é importantíssimo, talvez, falar, não dá mais, não aguento mais, conversar com alguém, pedir uma ajuda, porque por mais medo que você tenha da consequência, a coisa está indo para um rumo que essa consequência que você tem medo vai virar um destino. Exatamente, você tenta desviar, mas o Porque, fim olha só, você tem tanto complexo. medo, não é? De que algo ruim vai acabar acontecendo. Mas se você não tomar uma atitude, algo ruim Vai acontecerá. acontecer. Entende? Essa que é a questão. Sim. Porque a gente tem que parar para entender isso. Se eu não fizer nada, talvez esse algo ruim não aconteça. Não existe essa possibilidade. Essas pessoas que têm o perfil desse homem, ele só vai ganhando força. Quanto mais força ele ganha, o que acontece? Mais risco você corre. Então, assim, acontecerá. É uma questão de tempo, de oportunidade e de momento. E foi exatamente isso que aconteceu. Queria pedir para você que está aqui na nossa live, quase 100 pessoas acompanhando, para deixar o like. É muito importante para a gente, para que o conteúdo chegue a mais pessoas aqui no YouTube. Se você puder hypar também, vocês sabem que agora o YouTube tem essas XPs, todo mundo tem. É só você hypar o nosso vídeo e ajudar o nosso conteúdo a chegar a mais gente. Eu tô de olho aqui no chat. A Tainá Lee falou que já assistiu ao primeiro episódio da Muito série que a bom. gente citou aqui, que gostou muito. Flavinho Silva chegou por aqui, Lígia Cabral dando boa noite. Tô de olho aqui nas perguntas de vocês, então fiquem espertos. O que também tem nesse primeiro episódio que eu achei curioso é que eles tratam ali também dessa diferença dessas famílias, né? Então, a família da Isabela e a família do Rafael. Então, uma família violenta, desestruturada. E o Rafael, por outro lado, com pais amorosos, uma família, digamos assim, doriana. Não vou falar doriana porque, né? É uma coisa também do imaginário. Mas digo assim, pense bem, a menina quer escapar desse ambiente e foge ali de casa de um jeito totalmente... A família do Rafael né? é tudo que ela gostaria de ter. Exato. Aí, ele vai lá, acolhe ela e diz, então, vamos lá, eu vou falar com o seu pai. Ela não quer nem atender, não quer atender a mãe, não quer atender ninguém que liga lá no celular. Até a mãe do Rafael liga. Não, calma, mas olha, a mãe dela tá me ligando aqui, mas vamos ver o que é que a gente pode fazer. Então, a gente vê essa outra família envolvida nesse drama sem jamais imaginar que pode chegar numa consequência dessa. Porque acho que imaginaram que iam chegar lá para uma conversa,
né? Talvez com alguém mais esquentado, né? Que talvez fosse contra. Mas acho que jamais imaginaram que iam chegar para um fim como o que foi. Então, mas eu acho que se essa série ela tem um papel importante, que eu acho que é exatamente esse momento. Que a gente está sempre medindo o outro pela nossa régua. Como eu não vou fazer, logo eu não espero que você faça. Então, Sim. não, mas eu não vou fazer nenhuma barbaridade. Eu sou uma pessoa razoável, vamos todos sentar Vamos conversar, e conversar. calma. Não, gente. Não, porque aí é que as pessoas se tornam as vítimas perfeitas. Porque para você entender, você precisa pensar com a cabeça do outro. Se você não estiver pensando, isso quem me ensinou muito foram os psicólogos forenses. Carla, enquanto você não pensar com a cabeça do criminoso, você não vai entender o crime. Enquanto você não se colocar na posição dele, e é difícil pra gente falar, mas eu não vou cometer crime, né, doutor? Aqui a gente... A gente não pensa. Ah, não, mas assim, mas é ali é que a gente acaba se tornando vítima. Então, o que acontece? Você tem que olhar, não, a gente está falando de pessoas muito violentas. Né? No caso dele, ele violento, uma pessoa muito violenta. Então, a primeira coisa, você está morrendo de medo, está com muito medo, vamos até uma delegacia de polícia. Não, a gente vai voltar na tua casa, você precisa voltar, sua mãe está preocupada, pode inclusive acontecer algo com ela, ele pode fazer uma maldade com a mãe. Então, é nessa hora que a gente precisa da ajuda do Estado, entende? Não, peraí, ninguém poderia ter ido sozinho, porque você estava ali diante de uma fera, né? E assim, ninguém sabia que se ele tinha uma arma ou não tinha uma arma. Ele podia também pegar uma faca, né? E ser com uma faca. É uma pessoa completamente descontrolada. É nessa hora que a gente fala, não, aqui não, pera um pouquinho. Ela tá morrendo de medo, é uma menina que está em situação de desespero, precisando de ajuda, tem um pai extremamente violento, abusivo, sabe? Aí tem que... Sabe aquela pessoa que tem que pegar o controle da situação? Pera um pouquinho. Não, você também não vai voltar, não é? Não vou deixar você voltar, porque a gente não sabia o que o pai poderia fazer com ela, né? Ali é que a gente precisava da autoridade policial para ir junto, falar, então vamos lá, olha, tá um caos aqui. Tem uma moça chorando, em desespero, uma família do outro lado, o pai é abusivo, nós não sabemos o que fazer. Você achar que você vai dialogar de igual para igual com uma fera, olha o que aconteceu com esse homem dentro do elevador. A mulher tentou dialogar com ele, ela falou, não vou nem sair. Ele falou, então vai ser aqui mesmo. Porque, entende? A gente precisa, a proteção tá aqui. Não, é aqui, ó. Gente, chamem a polícia. Sabe, isso é muito importante, porque nesse momento a gente salva a nossa vida. A gente salva a vida de pessoas. Não adianta a gente achar que nós vamos dialogar com uma pessoa que não tem diálogo. Ela não quer diálogo, ela jamais procurou diálogo. Eu estou errada? Não. A dúvida é saber o que eles sabiam naquele momento. Sim. Se eles tinham essa consciência dessa tamanha violência. Desse nível de violência dele. Porque, às vezes, a forma como a menina disse, a Isabela disse, contou para o namorado, pode ter sido uma forma mitigada, né? Não sei. A ideia, quando eu vi esse caso, me parece o seguinte, aquela coisa clássica, até um pouco antiga dos pais, olha, eu quero me mostrar aqui como pai, mostrar que a gente é uma boa família, uma coisa bem tradicional, Sim. assim, dá respaldo, olha, pode confiar, ele é um bom menino, essa coisa bem paternal do casal, de mostrar... Porque talvez se eles... Imagino que eles não soubessem. Uma postura que não era de enfrentamento, não era de né? enfrentamento. Era de apaziguar a situação. Exatamente. Mas bem inocente, porque como a Carla diz, Sim, apaziguar quem, né? Um monstro, né? E ele era completamente intransigente já nas atitudes. Então, ali ele já demonstrava quem ele era e abertura nenhuma para diálogo. Então, o fato de ter ou não informação faz diferença. Mas essa família poderia ter sido exatamente a salvação da mãe e da filha de tirar desse cativeiro. Sim. Através da atitude dela, poderia ser o pedido de ajuda que a mãe não soube fazer, mas que chegaria. Porque talvez a polícia, o Estado, chegando lá, vendo a precariedade da situação e toda a violência, e aí entrando em contato com esse histórico
dele, da forma, da dinâmica familiar, como ele tratava a mulher, a filha, poderia ter tomado uma outra atitude. É que a gente vai sempre se colocar naquela situação de que, não, eu vou lá, eu vou conseguir, né? Sim. A gente acha que nós temos o poder de mudar o outro, ou o poder de convencimento. Então, o que eu vou falar para você é suficientemente, né, razoável para você mudar. E não é, porque você não está lidando com uma pessoa como você. Então, até uma questão de autoproteção, a gente precisa também sair das situações de perigo, né, de risco. Porque ali era uma situação de extremo risco. Quem poderia imaginar que ele ia pegar uma arma e matar 3 pessoas? Ninguém. Se você tiver alguém conta, ele deu 13 tiros. Entende? Ninguém. Mas, de novo, a gente não tem que esperar que ele faça isso. A nossa posição, né? Até conversando com um psiquiatra, que ele fala assim, o medo ele é extremamente importante, Carla. Não o medo exacerbado, fora de controle, mas sentir medo é importante, porque o medo salva a vida. Sinaliza, né? Então, você, por exemplo, você tem medo de pular a janela, não tem? Tem, porque se você pular, você vai morrer. Você tem medo de atravessar uma rua... Sem olhar, né? Sem olhar, porque você pode um carro... te atropelar. Então, o medo, ele é muito importante. E a gente precisa, às vezes, ouvir mais o medo. Falar, é ok sentir medo. Aqui é uma pessoa que eu não conheço, perigosa. A ponto da filha tá fugindo. Exatamente. Alguma coisa tá errada aqui. E aí, de novo, eles foram pessoas boas, sabe? De coração, sabe? Maravilhoso, mas se colocaram numa situação de extremo risco. Então, como que a gente ajuda outras pessoas a não se colocarem nas mesmas situações de risco? Porque vai ser só o caso da Isabela? Não. Do Rafael? Não. Isso acontece o tempo todo. O tempo todo. Então, assim, como é que a gente ajuda essas outras pessoas? A gente tem que entender o seguinte, temos que ter medo. Ter medo é ok. Então, assim, olha, eu vou escutar a tua história... Estou entendendo. E nós não somos super mulheres, não somos super homens, não vamos... Sabe, a gente não... É que nem a mulher que resolveu casar com o maníaco do parque, né? Depois descobre, nossa, ele é violento. Eu falei, mas qual era a dúvida? É porque ela acha que ela vai, né, modificar, transformar. Você não transforma. Ele é o que ele é. Ele é isto. Não é? Se o sistema vai conseguir transformá-lo, né? Ressocializá-lo. Eu, nesse caso, eu tenho muita dificuldade, doutor Nabuco, de acreditar numa ressocialização de uma pessoa com esse nível de agressividade. Era quase como se ele tivesse que ser reprogramado, né? Vamos reprogramar a mente dele. Mas é olhar desta forma, porque nós nos colocamos em situação de risco. Várias vezes, parem para pensar... Quantas vezes você não escutou o seu medo? Você fala, não, eu vou. E às vezes você acaba se arrependendo, você se coloca numa situação que, ou de desconforto, ou de uma imprudência, ou de algo, porque você... Não é que você tem que ter medo de tudo, não é isso, mas, sabe, a gente ouvir mais... Olha, eu não conheço essa pessoa, essa moça está me relatando que o pai é muito... E o filho já tinha convivido, imagina, 1 ano lá, que não conseguia nem chegar perto da namorada. Falou, olha, meu filho, o que está acontecendo? O que tem essa moça, não é? Então, assim, nós vamos até lá conversar assim, mas vamos junto com a polícia. Tipo, estamos com uma mocinha, uma adolescente aqui, uma jovem em desespero. E um pai extremamente, vamos dizer ali, né? Que eles quisessem usar boas palavras, né? Uma pessoa enérgica, irritada, enfim, a polícia vai descobrir. Porque o policial, inclusive, tem olho de ver o que a gente não vê. O policial lida com a miséria humana. Então, assim, ele olha e sabe com quem ele está lidando. Então, ele conhece esses tipos. Ele sabe, isso aqui não vai dar bom. Sabe? Assim, temos que tirar essa mulher daqui, temos que tirar essa menina daqui, porque esse homem vai fazer alguma coisa errada. Entende? Aí você passa a dividir o problema com mais pessoas. Né? E é uma questão de se proteger também. Olha, vamos trazer a questão da caçada, né? Pelo Paulo Cupertino, que durou aí 3 anos, como a Carla já tinha trazido. Envolveu esse trabalho intenso de inteligência policial, vigilância sigilosa. Ele usou esses documentos falsos, trocou de identidade várias vezes.
se passou até por Manuel Machado da Silva. E aí, em 16 de maio, a Polícia Civil conseguiu detê-lo na região central de São Paulo, numa operação discreta e bem-sucedida. E aí a gente tem esse encontro da autoridade com o criminoso que demonstra frieza, mantém a sua postura desafiadora. O que uma fuga, assim, doutor, agrava a pena? Não, a pena do homicídio não, porque o homicídio já foi cometido, então uma conduta posterior não pode interferir na pena daquele homicídio. Devia, né? Porque ficou gastando dinheiro 3 anos na polícia para ficar buscando esse homem. Eu acho que, na verdade... Aquelas que querem mudar a legislação, né? Porque, na realidade, inclusive, tem circunstâncias que justificam a exasperação da pena, uma pena acima do mínimo legal, assim, de sobra. Já né? tem. Então, fugir é muito mais... É entendido pela lei como, inclusive, um direito da pessoa. Ela fugiu, pode justificar prisão preventiva. Tá. Mas não elevar a pena acima, Sim. acrescentar, agravar a pena, enfim, isso não. Né? É muito mais sério aqui, e a sentença é muito boa nesse sentido, a gente pensar nas consequências do crime. A consequência do crime interfere na pena desde que não seja consequência inerente ao crime. Então, é claro que a gente fala de homicídio, de um triplo homicídio, 3 homicídios, é inerente o luto. Só que nós temos, por exemplo, a existência de uma menina que é filha do casal que foi morto. A irmã do Rafael. A irmã, perdão, da vítima. Essa menina era adolescente. Ela se vê, de repente, perdendo pai, mãe, os pais e o irmão. Então, assim, além da consequência na vida da própria Isabela, que vê o pai que sempre foi violento, o pai com uma culminância de violência, chegando ao extremo, matando exatamente o que foi dito aqui, aquela pessoa que era a saída dela. Né? Uma moça esperança apresentado uma esperança de ter uma família que não fosse uma família violenta. Né? Então, para essa moça, as consequências do crime são muito acima do que é um luto, digamos que ordinário de um crime de homicídio. É algo muito grave. Né? Então, nós temos aí várias circunstâncias de gravidade que justificam uma pena alta, como foi fixada. Né?